agradecemos, ó Deus, por cada dia na tua presença. Alegrar os nossos corações, ó Pai, porque aonde está o Deus rico, Pai, Pai, a gente vê que pastor, Pai, a gente não sabe como que vem, Pai, me perdoa, eu vou falar isso, Pai, eu estou magoado, Senhor, para que isso existe, Pai, acabou esse pedaço, que a gente não sabe de onde veio. Deus, nessa tarde, está revelado tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, nós declaramos, Pai, nessa nossa vida, para as pessoas que estão aqui, ó Pai, está recebendo essa bênção pela honra e a glória do Senhor. Não convém
Eu quero ser sal na terra, me identificar com o outro, chorar com quem chora, sorrir com quem se alegra, consolar o que espera, para com Deus, Senhor, o dom de receber a necessidade que o irmão possa ter. Seja necessário, que não seja necessário, em Deus verificar nossos corações, com se comunicar. A vida bendita é essa, eu não quero viver com tanta pressa, eu quero aproveitar todo o tempo que Deus me dá, de tudo em oração, envolvo contigo, irmão, e o meu maior prazer é a todo tempo ser bênção pra você. E precisando alguém de mim, Olha isso aí, foi prometido nessa casa.
deseja a tua presença. Nós não somos, ó Pai, não queremos ser como aquela igreja morna, indiferente, que te causa náusea, mas queremos ser como essa noiva apaixonada, como essa noiva que se expressa diante da tua presença. Por isso nós nos expressamos nesta noite com o nosso louvor, com a nossa adoração, declarando que somente tu és o nosso Senhor, somente tu és o nosso Deus, somente tu és o amado da nossa alma, e não há nada mais que queremos além de ti, Senhor. Ainda que a alma, às vezes, anela muitas outras coisas, mas no nosso interior, Senhor, há um desejo, há uma fome da tua presença, da tua parousia. Vem encher, ó Deus, este lugar. Vem encher, ó Deus, a nossa vida. Vem encher, ó Deus, cada membro do corpo de Cristo nesta noite, porque nós somos a tua morada, Senhor. Nós somos, ó Pai, a tua morada, os teus santuários, ó Deus. Que o Espírito do Senhor venha. Nós não queremos nos esconder de ti, Senhor, mas nós nos apresentamos por meio do sangue do Cordeiro. Nós nos apresentamos para te adorar nesta noite, para bendizer o teu nome. Ah, bendito seja o Senhor. Aleluia. Senhor, nos entregarmos, Senhor, totalmente a ti, Senhor. Não queremos, ó Pai, sermos imparciais com o Senhor, mas queremos nos entregar totalmente a ti, Pai. Porque, Senhor, há muitas coisas que vêm sobre as nossas vidas para concorrer com o teu reino. Senhor, mas nós não queremos nos afastar de ti, nós queremos sim, Senhor, nos aproximarmos cada dia mais de ti e nos entregarmos totalmente ao Senhor, Pai. Renova, Senhor, dentro de nós este amor, para que possamos expressarmos com toda a sinceridade do nosso coração a ti. Queremos, Pai, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, como diz aquele cântico. Queremos que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Não queremos que nada venha atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Não queremos que nada venha, Pai, obstruir ao fluir deste amor ao Senhor, Pai, em nossas vidas. Queremos que nossos canais sejam livres, liberados para poder cumprir o teu amor uns para com os outros e para contigo também, Senhor. Honremos, Senhor, o Espírito Santo. Nós podemos receber o mover do teu Espírito, levando vidas a conscientizarem da tua palavra. Nós não queremos estar, ó Deus, reunidos dia após dia com as nossas canções sem nos abrir ao Senhor. Clamamos a ti, Espírito Santo, tem misericórdia das nossas vidas, que nós sejamos tocados, que o nosso coração venha se dispor, não para canções, não para orações longas ou leituras longas, mas para nos debruçarmos na tua presença,
direção mais profunda. Há um temor e tremor de estar neste lugar na tua presença. Não um lugar de quatro paredes, mas um lugar que é a manifestação do Senhor. Tem misericórdia do teu povo na terra. Veja um modo cirúrgico. Muito diferente do que temos costume de ver. Veja uma pessoa deitada, médicos realizando uma cirurgia cardíaca. Me aproxime e vejo um coração que vai batendo tão devagar, tão devagar. E os médicos falam entre si. Não tem o que fazer. Esse coração está parando, não tem mais o que fazer. E nessa visão eu vejo que um clarão vai chegando perto desse homem. E as mãos dele começam a massagear esse coração. Vejo que esse coração ele começa a voltar a bater na sua normalidade. O Senhor diz: essa é uma tarde que eu estou reanimando a muitos. Aqueles que estavam quase parando a sua caminhada. Aqueles que muito olhavam e diziam: não tem mais o que fazer. O Senhor diz nessa tarde: estou reanimando a muitos. Volte, 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 volte a ter coração. Volte, canta, suriana. Volte a funcionar. Volte a bombear a vida no meio dos meus santos. É o que o Senhor diz a cada um de nós.
resgatadas nesses dias. Profetize isso para o seu irmão. O Senhor tem te resgatado. Dia após dia. Olha que o seu irmão está do seu lado e declare: somos filhos do Deus Altíssimo. Resgatados. Profetiza nessa tarde a sermos como Ele é. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não desiste das nossas vidas, porque a Tua palavra é fiel e ela é única. Meu Deus, e nós queremos seguir ao Senhor em todos os momentos, com alegria em nossos corações. A Ti, meu Deus, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. A Ti, meu Deus, pertence os povos, as tribos, línguas e nações. Nós pertencemos ao Senhor e por isso nós nos alegramos na Tua presença nessa tarde. Irmãos, vamos assentar. Vamos chamar as crianças, os adolescentes, os diáconos. Glória a Deus. Vamos orar, abençoando essa geração que o Senhor tem levantado. Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, nós engrandecemos e glorificamos o Teu santo nome pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Sabemos que a boa semente está sendo lançada no coração deles, para que possa, Senhor, fluir essa vida que vem de Ti, e que Teu Espírito, Senhor,
possa trabalhar em toda a semente que tem sido lançada nos seus corações, vindo da parte do Senhor. Porque aquelas sementes que não pertencem ao Senhor, nós anulamos da vida deles. Toda palavra contrária, toda palavra negativa, meu Deus, nós sabemos que o Senhor está capacitando esta geração para um propósito específico para esses dias. E nós cremos que o Teu Espírito age na vida de cada um de Jesus. Dá-lhe mente fértil, Senhor, que eles possam entender os Teus mistérios, que eles possam compreender a Tua vontade, Senhor, e que Teu Espírito leve eles a vencer o jugo da mocidade, que eles possam, Deus, entrar diante do Senhor em profundidade e ser usados pelo poder do Teu Espírito. Nós abençoamos, em nome do Senhor Jesus, abençoamos cada ministério, cada um dos Teus filhos que tenham, Deus, contribuir na edificação do povo. Nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tira seu dízimo, tira sua oferta. Vamos com alegria, ofertar a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloca aí, Gabi. Gênesis 14. Vamos ler isso. Gênesis 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Próximo versículo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Que interessante. Deus dá uma vitória a Abraão numa guerra, e vem Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, um misterioso, e abençoa a vida de Abraão. E Abraão, em reconhecimento, em revelação, em honra, traz o dízimo, entrega a Melquisedeque. Irmãos, honrar é mais difícil do que obedecer. Se eu falar para você que agora você obedece, filho. Alguns podem até murmurar, mas acabei de sentar agora, a perna está doendo. Quando você obedece, fica em pé. Mas honrar inclui revelação, inclui entrega, alegria do que está fazendo. Isso é honrar. Ele entregou o dízimo com toda alegria, com revelação. E que nós possamos honrar o Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Amém? É a alegria de trazer a presença do Senhor. É a alegria de receber o salário e tirar o meu dízimo com toda alegria para a casa do Senhor, para ofertar do Senhor. É a revelação. Abraão teve essa revelação. E nós sabemos que ele foi um homem muitíssimo abençoado. Amém? Vamos orar com o diabo pelo seu dízimo, sua oferta, teu coração na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa tarde, meu Deus e noite, nós apropriamos, ó Deus, essa palavra para a nossa vida. E possamos, ó Deus, Pai, a cada dia, ter esse reconhecimento que o Senhor é o Deus Altíssimo, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, se o Senhor está no controle, ó Deus e Pai, nós já somos mais felizes. E nós, meu Deus, tenhamos um coração aberto, um coração grato, como o Senhor tem nos feito. Porque o Senhor tem sido tão bondoso e fiel para conosco, e muitas vezes nós não temos a revelação. Senhor, o Senhor nos ajuda
ter, Senhor, essa revelação, na profundidade, que o Espírito Santo nos ajude e nos capacite, meu Deus. Dia por dia, diante da tua presença, a nos curvar diante do Senhor com agradecimento por tudo quanto o Senhor tem feito e há de fazer no nosso meio. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, meu Deus, meu Pai, por tudo, pelo salário, pelo celeiro, pela abundância e pela maçança. Porque, meu Deus, meu Pai, não aqui há multidões, mas nós temos o povo do Senhor, o Senhor escolheu, o Senhor traz grande abundância no meio dele. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho. Senhor, levo a minha alma, quem faz bem comunhão contigo, leva bem os meus erros, por assim servo. Aleluia. Graça e paz. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Muita alegria poder estar aqui novamente compartilhando com os irmãos a palavra. Agradeço desde já ao pastor Juan Carlos pelo convite. Mas eu estou muito feliz hoje, não só por isso, porque eu vi alguns irmãos aqui na frente, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Especialmente o meu amado irmão Alexandre. Na hora que eu vi ele aqui na bateria, rapaz, eu abri um sorriso de uma ponta a outra. Muita bênção. E, irmãos, isso me deixa muito feliz, porque eu estudei em Cortenção uma vez que os dons de Deus na nossa vida, eles são irrevogáveis. Eu tenho certeza que você talvez já estudou isso também. Aquilo que o Senhor nos chamou e nos comissionou para funcionar dentro da casa do Senhor é um privilégio muito grande, né? Porque, afinal de contas, nós fazemos para quem? Nós fazemos para o Senhor. Tudo o que nós temos e tudo que nós somos vem dele e é para Ele.
E toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Né? Se eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, é para o Senhor. Se o irmão tem a oportunidade de estar na bateria, de estar aqui no violão, é para o Senhor, tudo é para Ele. E é por isso que o nosso coração tem que se alegrar demais quando a gente vê o irmão colocando-se na fileira, onde Deus chamou ele para funcionar. Nosso coração tem que ficar muito feliz com isso. E não tem nenhuma vaidade, né, pastor Paulo Henrique? Nenhum ciúme, nada disso. Eu posso, às vezes, mamãe, ficar aqui uns 3, 4 meses sem vir aqui na frente compartilhar, mas eu tenho que ficar feliz porque eu tenho outro irmão ali que vai dar aquele dia uma oportunidade. Porque não existe, não precisa ter vaidade no nosso meio. Você acha que eu já assim fico lá no calendário anotando os dias que o pastor me convida? De jeito nenhum. Quando ele me chama, eis-me aqui, Senhor. Quando ele não me chama, eis-me aqui da mesma forma. E aí quando você vê o irmão vindo aqui na frente compartilhar, é uma riqueza tão grande, né? Eu lembro você, Lili, o dia que você compartilhou, eu estava aqui, eu recebi demais da sua vida. E glória a Deus por isso. Irmão Vanvan, pastor Carlos, os pastores não valem, né? Pastor, aqui que sempre a gente recebe, né? Irmã Rosângela, tantos outros irmãos aí, Arnaldo, Yara, cada irmão que é usado pelo Senhor, o Diácono Eustáquio, Fernando, e aqui eu vou esquecer alguns nomes, mas me perdoe, mas cada um de nós temos uma riqueza aqui dentro do coração. E são dias onde nós precisamos mesmo trazer o nosso irmão conosco e nos alegrar quando ele está ali funcionando. Tem muitos, eu creio que talvez estejam aqui, talvez seu ministério está apagado, talvez muitos anos que você não exerce, talvez você deixou de lado. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida, a ousadia do Espírito Santo. São dias onde Deus vai te usar novamente. Ele vai te colocar de volta na sua posição na fileira. Não preocupa com o julgamento, não preocupa se você talvez ficou muito tempo longe, distante. O plano e o propósito de Deus na sua vida é você funcionar para a honra e glória dele. Porque quando fazemos isso, a igreja do Senhor é edificada. Cada um de nós aqui tem um dom irrevogável, né? Dizem que é como andar de bicicleta, né, mamãe? Alexandre ali, ó. Que maravilha, né? Eu não posso usar esse exemplo para mim porque eu não sei andar de bicicleta, né? Mas dizem que quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais, né, pastor? Maravilha, né? Da mesma forma, ministério que Deus te deu, amém? Isso seja um incentivo para a sua vida, não desanime, cabeça erguida, momento que Deus quiser te usar, Ele vai te usar ricamente, porque é assim que o Senhor trabalha, amém? Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos hoje uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Simone me viu esses últimos dias aí de madrugada no celular, mas era isso, tá? Deus estava falando comigo aqui, eu fui anotando, trazendo a palavra, porque aí fiquei ali de 2 da manhã, 6 da manhã, toda hora anotando alguma coisa, Deus me chamava a atenção, eu ia lá, anotava de novo. É o jeito que o Senhor usa a minha vida, né? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo muito interessante. Só que antes eu vou precisar fazer uma breve retrospectiva. Sempre temos irmãos novos na igreja. Às vezes nós esquecemos de certas coisas que a palavra fala. E vai ser importante nós fazermos aqui uma breve retrospectiva para entrarmos de fato naquilo que o Senhor quer trazer nessa noite. A função sacerdotal, o ministério de sacerdote, ele tem um significado muito importante para nós. E ele surge assim que o povo sai do Egito. O povo era escravo no Egito e ele é levado ali então por Moisés, que estava na liderança para o deserto. Nós sabemos que em um determinado momento ali o Moisés ele sobe ali para o monte, né? Para receber ali as instruções do Senhor, as tábuas da lei. E é interessante que ele fica ali 40 dias e 40 noites, né, pastor? Bastante tempo. Ele não ficou ali apenas recebendo as leis, ele recebeu muito mais. Ali ele recebe o desenho do tabernáculo, ele recebe ali de Deus cada detalhe, como que funcionaria.
e ali ele recebe também como que seria a instituição do ministério sacerdotal. Muito interessante isso. Então o ministério sacerdotal, ele é estipulado pelo Senhor. Ele já passa o desenho todo ali para Moisés. Mas acontece algo muito impactante, porque ali enquanto Deus está ali então desenhando, né, a sua aliança, os seus planos, os seus propósitos daquela nação recém-escravizada e saída da terra do Egito, acontece algo muito impactante, né? Os irmãos lembram disso. Ali Arão, irmão de Moisés, ele manda recolher ali, né, os brincos de ouro, aquelas joias de ouro ali que o povo carregava, e ele constrói para o povo um ídolo, né, um bezerro de ouro, porque o povo começa a achar que Moisés está demorando demais no monte, que ele não vai voltar, e eles querem um Deus para ali abençoá-los, né, e vê-lo e adorá-lo. Terrível, né? E é interessante que o Senhor fala para Moisés para descer, né? E quando chega lá, está aquela confusão toda, aquela idolatria terrível ali no arraial. E Moisés ali, ele é bem claro, né? Ele fala assim: quem é com o Senhor, vem aqui para frente, né? Quem vem? Vem a tribo de Levi. É interessante que é exatamente da tribo de Levi, então, que é a linhagem dos sacerdotes. Eles se posicionaram ali naquele dia, então, a favor do Senhor. Deus traz todo um julgamento ali. É muito interessante porque Arão, né, que foi o instrumento naquele momento ali para construir aquele bezerro, ele é escolhido pelo Senhor como sumo sacerdote, né? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Olha que interessante. Quando Moisés sobe para o monte, Arão ainda não sabia que ele seria escolhido. Mas Deus ali, a palavra fala em Deuteronômio que por um momento Deus se irou com Arão, mas Moisés interviu a favor da vida dele. Ali começa então a linhagem de sacerdote. Então, Bambam, se você quisesse naquela época ser um sacerdote, só poderia ser se você fosse um levita. E mais ainda, só poderia ser se você fosse da linhagem de Arão. Todo sacerdote, ele vinha então da linhagem de Arão. Então era algo hereditário, né, Watson? Ia passando então de geração em geração dentro daqueles que eram daquela linhagem. E por que especificamente eu estou trazendo toda essa retrospectiva para os irmãos? Porque nós vamos falar hoje aqui de um filho de um sacerdote que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Se naquela época qualquer um de nós estivesse em Jerusalém, e especialmente se você fosse um homem, um jovem, você veria ali em Jerusalém algo muito tremendo, que era o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, dizem os estudiosos, que é das construções antigas mais belas que já existiu. O que era o Templo de Salomão? O Templo de Salomão, ele veio 480 anos depois da instituição do tabernáculo. Quando o Senhor, então, ele estipula ali a linhagem sacerdotal, onde que seria feito o culto, né? Onde que o povo iria se apresentar? Onde seria o centro ali da adoração? Seria no tabernáculo. Então, o tabernáculo ele era uma espécie de templo, que ele era um templo móvel, né? Se a nuvem, que era o Senhor, acompanhasse, ela andasse, o tabernáculo era desmontado, e aquele tabernáculo era levado para um novo ponto. Esse tabernáculo de Moisés, ele funcionou durante 480 anos, bastante tempo, né? Às vezes a gente acha que o sacerdote tinha um trabalho ali fácil de fazer no dia a dia, mas não era não, era um trabalho bem árduo, bem difícil, que exigia grande dedicação. O Templo de Salomão, então, ele vem em substituição ao tabernáculo, esse tabernáculo de Moisés. Então ele era um templo majestoso, e o objetivo ali era o quê? Que a glória, a presença do Senhor habitasse, assim como habitou aquele tabernáculo terreno, ele habitaria também aquele templo de Salomão. E é maravilhoso, depois você pode ler lá na palavra as maravilhas que tinha dentro desse templo, né, de Salomão. Magnífico, lindo, tudo com ouro, mais puro ouro, as mais belas madeiras, bronze polido. Dizem que era maravilhoso. Quem estivesse de longe, quando começava a brilhar o sol, diz que no alto do monte o tabernáculo, o templo do Senhor, o templo de Salomão, ele brilhava de tal forma que a presença de Deus destacava de longe. Que tremendo, né? E ali imagina a situação desse
filho de sacerdote. Se ele era filho de sacerdote, ele seria então o quê? Um sacerdote. É claro que o exercer o ministério sacerdotal, ele era exercido dentro do templo. Só que você não exercia ele se você fosse muito novo, você tinha que ter toda uma formação, Paulo. Então o que acontecia? Você tinha que esperar aquele tempo que você seria formado, para quando você tivesse aproximadamente uns 30 anos de idade, você estava apto a servir como sacerdote no templo. Imagina a expectativa que devia haver no coração, e aqui a gente está falando especificamente sobre Ezequiel, tá? Imagina a expectativa que devia estar no coração de Ezequiel, sabendo que ele, como filho de sacerdote, ele iria servir naquele templo magnífico. Eu creio que devia ser o sonho de todo jovem daquela época, né? E aí ele, sabendo disso, eu creio que durante a sua vida ele foi com aquela expectativa imensa no coração dele. Eu quero que chegue aos 30 anos, que eu quero servir ao Senhor no templo. Esse serviço no templo, ele não acontecia o ano inteiro, tá, irmãos? Nós vamos ver depois aqui que havia uma divisão entre os sacerdotes, né, em grupos, e eles serviam algumas semanas ao longo do ano. Então, um grupamento, por exemplo, era comum que ele servisse 2 semanas no ano, não era muito tempo. Mas quando tinham as grandes festas de Jerusalém, todos eram convocados, porque tinha muito serviço. Então imagina só, 2 semanas no ano, você tendo aquela oportunidade de estar ali, naquele lugar magnífico, né? Sabendo que a presença de Deus habitava aquele lugar. Eu creio que o coração de Ezequiel estava com uma expectativa muito grande para exercer esse ministério. E aí quando ele está com mais ou menos 25 anos, sabe o que acontece? Nabucodonosor leva ele embora exilado para Babilônia, com 25 anos. Não somente ele, alguns estudiosos dizem que mais de 10 mil foram levados ali naquela leva, né? Essa foi a segunda leva de exilados ali de Nabucodonosor, porque a primeira leva, quem que estava lá? Quem lembra? Daniel. Só que a primeira leva foi menor, pegou ali alguns escolhidos a dedo, né? Aqueles que eram destaque, e levou lá para a Babilônia, para usar a sabedoria e as habilidades dele lá na Babilônia. Só que nessa segunda leva levou muita gente, e Ezequiel estava lá. E eu fico imaginando a tristeza e a angústia que deve ter vindo no coração dele, ele pensando assim: nossa, está chegando a minha vez, pastor, está pertinho, pastor Marcelo, de eu exercer a função sacerdotal ali, e vem esse exército inimigo e me leva embora para uma terra estranha. Imagina o que passava no coração dele, né? Imagina a tristeza, a angústia, talvez aquele sonho que você tem a vida inteira, e você não consegue alcançar ele, porque vem uma situação e te pega de surpresa, né? E o exílio da Babilônia, ele não era como foi a época da escravidão do povo do Egito. O povo do Egito, eles eram escravos mesmo, trabalhos forçados. A Babilônia não. Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia muito interessante quando ele conquistava outra nação, outros povos. Ele trazia a elite daquele povo para a Babilônia, porque ele queria usar a capacidade daquele povo para enriquecer mais ainda a Babilônia. Então ele permitia que você se casasse, permitia que você tivesse sua casa, permitia que você trabalhasse, prosperasse e se estabelecesse ali. Uma tática interessante, né? Mas você acha que isso lá dentro do coração de Ezequiel ele estava feliz? Não estava, né? De jeito nenhum. Eu queria ler a primeira passagem hoje com os irmãos, para nós entendermos como que estava o coração de Ezequiel e de todos aqueles exilados, né? No Salmo 137, um salmo muito famoso. Tem problema, não? Abre aí comigo. Salmo 137. O título da minha tradução fala assim: Saudades da Pátria. E eu acho que eles deviam estar realmente com muita saudade, né? E olha que interessante. A palavra fala assim, acompanhe comigo a partir do versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião.
Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Vamos parar por aqui. Dá para perceber nesses 4 versículos que nós lemos o peso do coração, né? A tristeza, a angústia. Porque aquilo que era mais importante para eles, né? Que era poder estar ali ministrando diante do Senhor, saber que a presença santa de Deus habitava naquele lugar. Tudo aquilo que foi ordenado pela lei que eles deviam fazer estava diretamente ligado ao templo. E longe, igual eles estavam, eles não podiam fazer nada disso, não podiam contemplar ali Pastor Carlos, a beleza do templo. Não podia estar funcionando, exercendo o ministério para o qual o Senhor levantado. Então, aquilo devia ser realmente uma tristeza muito grande. E você estava ali na beira do rio, eu creio que chorava, lamentava. E ali os inimigos, né, zombando, pedindo para eles cantarem uma canção. Como que você canta? Fora da sua terra, longe da presença do Senhor, longe daquilo que era o tempo mais lindo que existia naquela época. E eu creio que no meio disso tudo, Ezequiel, muito triste, pensando assim: acabou, eu não vou ter mais como exercer a minha função de sacerdote, até mesmo porque Jeremias, que é um contemporâneo de Ezequiel, havia enviado uma carta para os exilados, falando que eles ficariam por 70 anos. Qual a expectativa havia então no coração de Ezequiel de voltar para casa? Nenhuma. Ele conhecia o Senhor, sabia da importância das profecias, que elas se cumpririam em 70 anos de cativeiro. E ali talvez ele pudesse pensar assim: meu ministério acabou, foi enterrado. Mas aí eu quero que você abra comigo agora em Ezequiel, e é que eu vou ler aqui no meu celular, porque tem uma tradução que eu gostei muito. Não sei se a Gabi vai ter essa tradução aí, Gabi. É a NVT. Abra comigo Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. A NVT é a nova versão transformadora. Se você tiver outra versão, não tem problema. Mas eu gosto dessa daqui, que ela é bem clara sobre aquilo que a gente quer falar hoje. Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 1. Olha que interessante, a palavra do Senhor fala assim: em 31 de julho do meu 30º ano, do seu quê? Quantos anos o homem que está fazendo? Ezequiel está fazendo? 30 anos. Começava o exercício ali do sacerdote do templo, mais ou menos quanto? Aos 30 anos. Deus aparece para Ezequiel aqui, ó. Em 31 de julho do meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Olha aqui. Você achou que o profeta estava esquecido? Você achou que lá na Babilônia Deus ia usar ele, porque a presença de Deus estava restrita só ao templo lá de Jerusalém? Engano, né? Talvez naquele ano que ele estava fazendo 30 anos, que era talvez um momento assim mais bonito, né, no coração dele, porque ele sabia que quando ele completasse a cidade, ele serviria no tempo. Deus surge exatamente para ele nesse momento. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Deus não nos desampara. E Ezequiel significa Deus fortalece. Que maravilha, né? Fala do seu irmão. Deus fortalece. Deus te fortalece hoje nessa noite. Amém? E aí ele chega e é maravilhoso, porque se tem alguém que já estava acostumado a contemplar e admirar a beleza do templo de Salomão, era a vida de Ezequiel. Afinal de contas, o pai dele era sacerdote. Muitas vezes ele já certamente passou por lá, porque eles eram treinados para o serviço sacerdotal, acompanhavam. Então ele já sabia da majestade que era. Você sabia que quando você tinha um tabernáculo terreno, né, havia, né, pastor Pancrácio, uma bacia de bronze, né? Mas no tempo de Salomão não era uma bacia, não. Eles chamavam, né, o mar de bronze. Era uma estrutura em forma de uma bacia gigantesca, né? 12 bois de bronze, né? Que apoiavam assim por baixo. Assim, era a coisa mais linda que tinha. E ainda tinha mais 10 quilos de bronze espalhados assim. Que maravilha, né?
Tivesse uma visão linda, você entrar no templo, receber aquelas coisas maravilhosas, né? Eu vejo que os sacerdotes que tinham a oportunidade de entrar no lugar santo, e o sumo sacerdote do Santo dos Santos, ainda mais maravilhosa era as estruturas, aquilo que tinha dentro do templo, né? Mas aqui Deus dá, e depois você pode ler em casa, e em Ezequiel capítulo 1, ele dá a visão para ele do trono de Deus. Falou: Ezequiel, você que está acostumado, né, a admirar a beleza do templo de Salomão, vem cá que eu vou te mostrar um pouquinho da minha glória. Eu achei interessante, pastor, porque lá em casa eu uso muito a inteligência artificial, né? Aí eu falei: gera para mim a imagem dessa visão de Ezequiel, para mim que parece. Aí apareceu uma coisa mais linda, apareceu um trono, né? Que é exatamente o que fala, um trono lindo, um arco-íris, fora a fora. E ali, filho do homem, né? Aquela aparência de fogo, de bronze, bonita, a coisa mais linda. Uma plataforma debaixo do trono, os querubins, né? 4 querubins ali, né, Watson? Rodas, fala que nessas rodas havia olhos. E para onde o querubim olhava, eles iam, essas rodas acompanhavam, mostrando ali que Deus não estava restrito a um tempo terreno. Mostrando que a glória de Deus, ela não pode ser enquadrada, encaixada dentro de um simples templo, né, pastor? Mas ali alcançada até mesmo a vida do profeta, naquela terra distante. Olha que maravilha. E ali para aquele povo que estava vivendo em cativeiro, exilados, ali o Senhor falaria com aquele povo, através da vida de Ezequiel. E eu creio que nesse momento que ele tem essa visão, que ele percebe ali a grandeza maravilhosa presença de Deus, que alcança a vida dele, mesmo de longe de Jerusalém, ele entende que ele vai cumprir ali o seu ministério, mas de uma outra forma, né? Isso é muito lindo, né, irmãos? Muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, né? A gente quer limitar o poder dele. Ah, Deus só me alcança se eu estiver aqui nesse lugar. Claro, ele alcança Deus. Mas eu quero dizer, onde você estiver, a glória e a presença de Deus, ela te alcança. Afinal de contas, ela está dentro da nossa vida, né? Isso é maravilhoso. E aí, dentro disso tudo aqui que eu trouxe para os irmãos, onde que eu quero chegar, né? Eu quero chegar aqui em algo muito importante, porque o Senhor começa a trazer ali várias visões do Ezequiel, mas ele traz uma visão muito impactante sobre o templo de Salomão, exatamente nesse período tão difícil que essa nação estava passando. E aí eu quero ler agora com detalhes com vocês, Ezequiel capítulo 8, porque aqui vai acontecer algo muito interessante, e nós vamos discorrendo aqui falando o que Deus quer trazer, né, dentro desse versículo. Deixa eu abrir aqui, Ezequiel capítulo 8. Deixa eu olhar agora a tradução da NVI. Então, olha que interessante. Aqui estão falando, nós vamos ver aqui como o templo do Senhor estava nesse período. E aqui é algo bem chocante, né? A palavra fala que a partir do versículo 1, no 6º ano, no 5º dia do 6º mês do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados na minha casa, quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim, aqui falando de Ezequiel. Eu olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia sua cintura para baixo, era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e me pegou pelos cabelos, e o Espírito levou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus levou-me a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocada a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então, olha que interessante. Ezequiel, então, ele é pego ali pelo Senhor, pega pelo cabelo, né? Leva ele até o templo em Jerusalém. E faz ele observar que ali, dentro do templo, o local mais sagrado, onde a habitação do Senhor estava, onde a glória de Deus estava ali presente. O que havia no pátio? Havia algo que estava causando ciúme de Deus, e que eles falam que é uma imagem
Muitos creem que seja uma imagem do Deus Azerá. Os irmãos podem meio conciliar aí. Não sabemos, né, se era realmente isso, mas era algo que era uma idolatria, e que estava de cara, quando você entrava ali no templo de Salomão, você estava de cara com um ídolo. Tem alguma coisa muito estranha aí. E você acha que para por aí? Não, vamos continuando lendo aqui. Versículo 5. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Eu olhei para o lado norte e vi à porta do altar a imagem que provoca o ciúme de Deus. Então aqui, enfatizando que realmente era uma imagem que estava ali. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas detestáveis do povo de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Então olha só, a coisa vai subindo o nível. Versículo 7. Em seguida, ele me levou para a entrada do pátio. Eu olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Eu escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: entra e veja as coisas detestáveis e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. E lá, desenhada por todas as paredes, eu vi todo tipo de criatura rastejante, de animais impuros, bem como todos os ídolos do povo de Israel. Na frente deles havia 70 autoridades do povo de Israel. E Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha nas mãos subia uma nuvem aromática. E ele me disse: filho do homem, você viu que as autoridades do povo de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário da sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou, e ele abandonou o país. Também me disse: você os verá cometer práticas ainda mais detestáveis. Vamos parar aqui. Então, primeiro, no pátio havia a imagem, algo terrível. Mas o templo de Salomão, ele tinha algumas salas, algumas câmeras laterais, onde normalmente era utilizado para guardar objetos sacerdotais, onde muitas vezes ali era feita a organização de alguma coisa. E numa dessas salas laterais, quem que estava lá? 70 anciãos. Isso nos fala muito. Não era qualquer pessoa que estava ali, eram 70 líderes, né, Wallace? Pessoas importantes, porque anciãos eram aqueles que também as pessoas buscavam ali conselho, sabedoria. E ali a palavra fala que esses 70 anciãos estavam ali o quê? Adorando os deuses terríveis. E aí a gente, isso tudo acontecendo aonde? No templo. A presença de Deus estava ali? Estava. A presença do Senhor estava ali. E aí, a coisa vai piorando. Vamos continuar aqui, versículo 14. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. E lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. E ele me disse: vê isso, filho do homem, você verá práticas ainda mais detestáveis do que esta. Então olha só, os anciãos estavam da idolatria. Agora a gente vê as mulheres. Olha que interessante. Nós vamos ver que toda a sociedade, todo o povo estava completamente desvirtuado daquilo que Deus tinha trazido originalmente. E aqui vale a pena eu contar essa história, porque é interessante. Ele viu mulheres sentadas. Às vezes a gente lê o livro de Ezequiel, o livro de algum desses profetas, a gente às vezes acha que é um livro difícil, né? De ler, de entender. Mas o Espírito Santo, ele vai nos dando, né? E dirigindo a nossa vida ali para interpretar a palavra comigo, qualquer um dos irmãos aqui. E hoje a gente tem tantas formas de estar estudando a palavra de Deus, né? Então hoje é tão fácil, você vai ali e pesquisa que ritual que era esse, você vai encontrar. Era muito interessante. Tamuz, e aqui eu vou trazer porque a própria palavra fala o nome desse Deus estrangeiro, né? Ele era considerado um Deus ali Mesopotâmia antiga, que era cultuado. Ele era o amado de uma deusa. O nome dessa deusa, se eu não me engano, é Ishtar. Era uma deusa então, que era adorada por esses povos. E olha que loucura, né? Como que a imaginação do homem é feita. De acordo com eles, essa deusa, em algum momento do ano, ela desce até o submundo, fica presa lá, e como ela era a deusa da fertilidade, vinha a seca.
Então, não nascia nada, não crescia nada, porque eles associavam exatamente essa Deus ao lugar da fertilidade, como homem criativo, né? Sem Deus, né? Sendo que é o próprio Deus que permite as estações do ano, a fertilidade, tudo aquilo. E aí, então, o que tinha que ser feito? Esse amado dela, que era Tammuz, ele precisava então tomar o lugar dela, do submundo, para que voltasse a chover, para que voltasse a crescer a colheita. Misericórdia, né? Quanta criatividade, né? E aí, o que acontecia? Quando ele tomava o lugar dessa deusa lá no submundo, ele só voltava quando havia uma lamentação das mulheres. As mulheres tinham que literalmente chorar, derramassem prantos, para que ele voltasse e fosse devolvida a fertilidade da terra. Interessante, né? Está vendo o grau de idolatria que há nisso? Isso acontecendo no templo. E aí tem mais uma coisa pior, a gente só está escalando aqui, né? Vamos para o 16 então. E aqui no 16 vai ser bem interessante. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, de costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam em direção ao sol. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Será que essas práticas detestáveis são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja como eles passam o ramo pelo nariz. Por isso eu os tratarei com ira, não olharei com piedade. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Então agora eu vou explicar essa última visão que ele teve, né? 25 homens, né? Então tem uns estudiosos que falam o seguinte: eu achei essa interpretação muito interessante. Se você pegar depois ali, quando Davi está organizando o ministério sacerdotal, ele divide em 24 grandes grupos. 24. Né? Aqui nós vamos ter 25. Então eles consideram que esses 24 são 24 representantes do sacerdote, mais um que seria o sumo sacerdote, dando 25. Ou seja, até mesmo os sacerdotes, que era a linhagem escolhida, consagrada, para estar ali se dedicando ao Senhor. O sacerdote era o mediador, né? Ele levava a mensagem de Deus para o povo e levava também a apresentar o povo diante do Senhor. E dentro de todas as vezes que eles tinham, então é uma responsabilidade muito grande, eles tinham que se consagrar, tinham que ter uma vida santa, reta. E aqui é interessante porque fala exatamente de se posicionar entre o pórtico e o altar, ou seja, entre a entrada do Santo dos Santos e o altar do holocausto, exatamente o local onde era o local de trabalho do sacerdote. E o que é que eles fizeram? Eles estavam voltados para o templo, eles estavam de costas para Deus. Isso é muito pesado, né? Isso fala muito o nível de idolatria que aquela nação chegou. E aí eles adoravam o sol, né? Adorando aquilo que foi criado pelo próprio Deus, né? Que terrível. Por que eu quis trazer isso aqui para os irmãos? Por que nós estamos falando disso aqui? Lembrando que tudo isso, assim, Deus é continuado. Deus é muito misericordioso, Deus é muito paciente. Você vai chegar em casa hoje, eu não vou ler aqui porque senão a gente toma muito tempo, né? O objetivo não é esse. Você vai ler hoje na sua casa Ezequiel 9, 10 e 11. Os 10 minutos que você tirar. Por que você vai ver Ezequiel 9, 10 e 11? Você acha que a presença de Deus ia continuar nesse lugar do jeito que estava? Não ia. E ali é interessante porque quando a gente vai lendo Ezequiel 9, 10 e 11, a gente vai vendo que a presença do Senhor ela vai gradualmente saindo do templo de Salomão. Que triste, né? E tudo isso por quê? Porque aquele lugar virou um lugar, infelizmente, de idolatria terrível, né? E aqui eu coloquei nas minhas anotações, depois você vai, quando você lê em casa, você vai perceber que primeiro a presença de Deus ela vai ali para o limiar do templo, depois ela vai para os querubins, depois ela vai para o portão oriental, até que sai finalmente e vai lá para o Monte das Oliveiras. Abandonou. A presença de Deus ali, Deus deixou aquele ambiente, aquele templo que foi construído exatamente para isso, né? Para ter ali a glória de Deus. Que triste, né?
E ele continuou funcionando durante uns 5, 6 anos daquele tempo, pastor. Eu vi que aquele povo nem percebeu que a glória de Deus tinha ido embora, de tão endurecido o coração deles estava, né? Até que chega então Nabucodonosor novamente, a terceira invasão, e ali o que acontece com esse templo? Ele é totalmente destruído. Totalmente destruído. Teve um rei ali que se rebelou, Nabucodonosor fica muito furioso com aquilo, destrói o templo completamente. Leva inclusive vários utensílios, né, do templo para a Babilônia. E é interessante porque quando a presença de Deus ela sai do lugar, o que sobra? Sobra ruína, né, irmãos? Uma vida sem a presença de Deus, a única coisa que a pessoa vai colher é ruína, né? É angústia, né, pastor? Morte. Então essa passagem ela marcou muito meu coração e fala muito com a nossa vida hoje. Porque quem hoje é o templo do Senhor? Eu e você. Nós somos templo do Senhor, porque dentro de nós habita quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. E aí o Senhor me fez começar a questionar como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Deus é tão paciente conosco, né? Deus é tão maravilhoso, Ele muitas vezes, ainda mais agora que é o tempo da graça, às vezes Ele permite, Ele suporta tanta coisa na nossa vida, porque Ele quer ver na minha vida um arrependimento, Ele quer ver na minha vida uma mudança de atitude, uma postura, assim como também Ele queria ver aquele povo. Deus enviou ali nesse período todo vários profetas. Enquanto Daniel estava lá na Babilônia, ele estava ali junto ali, né? Na administração, ele estava numa posição de destaque, né? A gente vê Ezequiel no meio dos exilados, também ele trazendo uma palavra, um fortalecimento. E quem estava lá em Jerusalém? Jeremias, alertando o povo para arrepender, para mudar os caminhos. Ou seja, Deus deu muitas oportunidades para aquele povo de mudança. Jeremias via tudo isso que estava acontecendo, ficava indignado, né? Todos esses contemporâneos não se arrependeram, a presença de Deus ela deixa aquele lugar e acontece tudo isso que nós vimos. Isso é muito grave, porque nós podemos aqui identificar duas coisas. Vamos falar aqui 2 anos. Vamos imaginar nós vivendo como igreja do Senhor. Estamos aqui reunidos. Nós podemos dizer também que Deus habita esse lugar. Glória a Deus. Esse é um lugar santo. E nós temos permitido entrar dentro da igreja nesse dia. Aqui eu não quero dizer apenas igreja como que o caso 55, né? Ele diz em geral sobre a tem entrado. O local que é para ter a presença santa do Senhor, onde vidas vêm se derramam, querem buscar uma direção, querem buscar uma palavra, vidas transformadas, e muitas vezes o que tem encontrado nesse lugar? Eu acho que encontrar talvez de tudo menos aquilo que mais importa, né? É de fato o Senhor. Eu acho que hoje muitas igrejas, se você pegar, elas têm igual centro de convenções do lado. Você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar palestra para empreendedor, você vai encontrar médico palestrando ali para falar de saúde mental, você vai encontrar de tudo. E aqui eu não quero criticar, né? Nem vou falar nomes, porque a questão nossa não é essa. Mas o que é o mais importante? É a presença do Senhor. É o fundamental, é a presença de Deus, a glória de Deus naquele lugar, para me transformar. As outras coisas eu não posso conseguir se eu fizer uma boa formação na área econômica. Eu tenho como conseguir isso de fora também. Eu posso estudar, posso fazer um curso na área. A igreja do Senhor foi feita, né? Especificamente para esse tipo de coisa, porque o que tem acontecido? Os homens, na intenção de encher as igrejas e fazer gente, eles têm que inventar cada dia um novo evento. Cada dia tem uma coisa diferente, porque se você não deixa de fazer a coisa diferente, as pessoas vão embora. Porque infelizmente a igreja retrata das nossas próprias vidas. Nosso coração muitas vezes está tão endurecido, tão longe do Senhor. Às vezes nós temos permitido que tantas coisas entrem dentro da nossa vida, que para conseguir no culto a igreja, o pastor tem que ser criativo e começar a inventar um monte de coisa para você vir. Mas irmãos, Deus ele quer exclusividade, né?
palavra fala que ele sentia ciúme daquela imagem que estava ali no pátio, porque Deus ele tem exclusividade. Nosso Deus não é um Deus de dividir espaço com outras coisas dessa terra. Eu tenho que vir aqui na igreja com meu coração ardendo para receber a palavra de Deus. O Espírito Santo tem que me envolver, tem que tocar no meu coração, eu sair daqui com a minha vida mudada, transformada. A glória de Deus é uma vida que está andando em pecado, ela cai de joelho, arrepende, chora diante da presença de Deus. Eu chego na minha casa, eu mudo minha atitude com a minha família, com a minha esposa. É uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, né? E nós vemos que a igreja, ela tem se perdido muito nesse tempo com isso. Nós temos que ter uma alegria muito grande no coração por servir aqui na igreja potencial. Graças a Deus por isso. Porque aqui a gente não tem, né, modismo, né, pastor? Nós não temos coisas, esse tipo de coisa, né? Todos os eventos que nós fazemos aqui é uma bênção, uma promessa, né? Muito bom. E não é feito para trazer pessoas, é feito para edificar. Isso é tão bom, né? E muitas vezes a gente vê alguns. Mas ali fora é melhor, ali assim, assado, engano. Agora eu quero trazer, fizemos esse exame, né, como algo maior, como igreja, mas agora eu quero trazer individual. Eu e você. Porque somos templo do Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, a gente está caminhando no final. 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu pedir o pastor Alberto para ler para mim. 1 Coríntios 3, Alberto. Versículo 16 e 17. Enquanto isso, eu vou pedir para o pastor Paulo Henrique abrir 1 Coríntios 6. E aí ele vai ler em seguida o 19 e o 20, por favor. Pode ler. É 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Amém. Só Paulo aí, agora 1 Coríntios 6, 19 e 20. Versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Seu corpo é seu? Seu corpo, meu corpo é de quem? Do Senhor. E por que é seu? Porque nós somos templo. Aqui a gente fica sombra de dúvida, né? Nós somos templo, habitação do Espírito Santo. E se a presença do Senhor está na minha vida, está na sua vida, e a palavra de Deus ela dá essa garantia para a gente, nós vamos usar a palavra de Ezequiel como exemplo para a nossa vida, para não repetir, não cair nos mesmos erros daquele povo, daquela geração. Porque da mesma forma que o Senhor também deseja na minha vida exclusividade, né? Ele exigia naquele tempo. Mas isso não foi suficiente para que aquele povo deixasse entrar dentro daquele lugar santo toda espécie de idolatria, todas as coisas detestáveis que nós vemos, né? E muito mais hoje, talvez eu e você, muitas vezes podemos esquecer que somos o templo do Senhor. E o inimigo quer que essas coisas detestáveis venham dentro do meu coração para disputar ali o lugar do Senhor. Isso é muito grave, gente. E aqui a gente pode citar tantos exemplos, né? Tantas coisas que podem entrar na nossa vida, muitas vezes sem a gente perceber. E ali o Espírito Santo ali com ciúme, porque ele é assim. A palavra fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E a palavra também fala em outro lugar que não apagueis o Espírito.
dando a entender que é possível, então, que eu, através daquilo que eu deixo entrar no meu coração, na minha vida, aquilo que entristeça o Espírito, e também vou gradualmente apagando a presença de Deus na minha vida. Isso é muito sério. E muitas vidas eu vejo que nesse tempo tem se perdido nisso. Primeira dúvida que talvez surja, né? Eu sou a habitação do Espírito Santo mesmo? Eu quero te falar, você é, porque a palavra de Deus garante que você é. Amém? Não pode ter dúvida. Você vai falar para o seu irmão olhando no olho dele, fala assim com ele: você é a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação, você pode ter certeza disso. E como a habitação do Espírito Santo, assim como o sacerdote deveria ser zeloso com o que ele tinha para fazer ali todo dia, né, pastor? Eu tinha que manter acesa a chama voltar. Você colocava ali lenha, né? Começava a formar cinzas, a gente tinha que ir lá tirar aquelas cinzas. Para que aquele fogo continuasse aceso, era uma ordem de Deus, ele não podia cochilar, né? Se você cochilasse ali, aquele fogo apagasse, imagina, um desleixo, né? Será que nós temos como templo do Senhor, vidas que têm o Espírito Santo, nós temos tido esse cuidado diário da nossa vida com o Senhor? Temos tido o hábito de ler a palavra, né? Eu pego aqui, às vezes, para preparar um estudo, uma administração dessa, eu estou em dias ali, minha mente vai longe, porque o Senhor vai falando comigo, e é tão gostoso, né, pastor? Eu aprendo tanto quando eu passo a oportunidade, né, pastor? É maravilhoso. Eu aprendo demais, porque o Espírito Santo está desejoso de que nós tenhamos essa comunhão diária com Ele, né? Muitas vezes ele passa o dia, a gente às vezes não tem o hábito nem de abrir a palavra, talvez não tenha nem mais interesse de ler a palavra, né? Começa a ser tudo tão automático, vou no YouTube ali, eu ponho um vídeo para rodar, eu vou perdendo aquele cuidado diário, e aí o inimigo começa a entrar em coisas na nossa vida, e quando a gente não mais tem a noção, já está igualzinho aquele tempo de Salomão naquela época. Isso é muito triste, né? Porque isso acontece de uma forma gradual. O Espírito Santo não apaga na vida de uma pessoa assim, de um dia para o outro, isso é gradual. As coisas vão escalando, igual que foi, né? Vai escalando, um dia eu estou na frente, um dia eu estou no meio, um dia eu estou lá atrás. Não estou criticando os irmãos, vão dar a posição aqui, é só um exemplo. Estou falando espiritualmente. Hoje eu estou no ministério, depois eu estou desanimado, eu quero ensinar mais, depois eu venho na igreja, aí depois eu estou tocando uma banda lá no meio. A gente conhece vários, né? Isso é muito sério. O propósito de Deus é que nós sejamos uma nação santa. Sacerdócio santo, né? Completa aí para mim, obedece. Vós sois a nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa. Maravilha. Povo exclusivo de Deus, Deus pode falar dela. A pastora, uma vez, ela chegou nos Estados Unidos, ela falou que ela foi numa igreja luxuosa, muito ouro, muito coisa, mas ela sentiu falta de uma coisa, a presença de Deus. Ela sentiu a igreja gelada. Ela não foi. Tá vendo? Toda a estrutura, né? A Ana estava compartilhando aqui com a pastora certa vez, foi nos Estados Unidos e foi numa igreja, a igreja é muito bonita, né? Porque tinha uma estrutura muito linda, mas ela sentiu falta do quê? Da principal presença de Deus, né? Hoje a gente quer tempos confortáveis, a gente quer um ar-condicionado, a gente quer um som bom, né, William? A gente quer a melhor cadeira para sentar, de preferência que o culto termine rápido, né, Elvis? E a presença de Deus, irmãos, e é o principal. Esse é o nosso objetivo, a gente se reúne aqui semana após semana, porque a gente está sedento da presença de Deus. A gente não pode deixar isso apagar no nosso coração, porque se essa chama apaga, o que sobra para mim e para você? Nós ouvimos quinta-feira uma ministração da amiga da irmã Aparecida, acho que ela não está aqui hoje. Ela falou uma ministração também muito abençoada, né? Pessoas têm gente que ficam trocando as coisas de Deus pelo dinheiro, uma coisa simples. O dinheiro fala mais alto, eu substituo. Quinta-feira tem toda quinta-feira tem tudo, pastor. Essa quinta-feira eu vou tirar para trabalhar mais, para tirar um dinheiro a mais aqui.
E aí você vai trocando sem perceber Deus por tantas coisas, né? É o dinheiro, é o tempo com outras coisas. Aí para Deus eu ficando só sogra, só beiradinha. E ali depois você está com o coração todo endurecido e não sabe por quê, e ainda quer culpar a igreja, né? Porque aí é fácil, aí eu culpo a igreja, a culpa é da igreja, não, a culpa aqui, ó, é minha. Porque eu, como sacerdote, eu estou sendo zeloso daquele ministério que Deus me deu, que é zelar pelo templo, é purificar a minha vida. São dias onde eu e você precisamos mais do que nunca estar muito atentos, para que esse tempo, que é a minha vida, a sua vida, eles sejam exclusivos. Amém? Senhor abençoe a sua vida e te faça refletir, mas ainda, né? Faça a nossa vida ter uma mudança de postura e de atitude, porque o que nós temos de mais valioso é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, meu irmão.